Boa noite. Boa noite. O Haiti começa a receber ajuda humanitária depois da passagem do furacão Matthew. A tempestade avança pelos Estados Unidos, deixa 11 mortos e 4 estados em situação de emergência. A romaria ao Santuário de Aparecida na estrada mais movimentada do Brasil. E as procissões do Círio de Nazaré em Belém. A ação do Ministério Público para manter na cadeia o maior desmatador da Amazônia. O desafio gigante dos skatistas mais radicais do mundo. Uma campanha alerta para os perigos da escada rolante. E você entraria num elevador sem portas e que não para nos andares? Agora, no Jornal Nacional. Subiu para 11 o número de mortos na passagem do furacão Matthew pelos Estados Unidos. No Haiti, a tragédia é bem maior. São quase 900. À medida que as equipes de resgate chegam às áreas mais remotas do Haiti, a catástrofe humanitária e ambiental vai ficando mais clara. Em algumas localidades, 90% das casas foram destruídas. 61 mil haitianos estão sem abrigo, especialmente nos vilarejos próximos à costa, varridos pela força do furacão, que na terça-feira atingiu o país com ventos superiores a 230 quilômetros por hora. Ouvi um barulho muito forte. Depois, o vento levou o teto da minha casa. As Nações Unidas estimam que 350 mil pessoas precisem de ajuda imediata. Helicópteros da ONU estão chegando com pacotes de comida que os moradores ajudam a descarregar. O governo confirmou hoje o que já se temia: o aumento dos casos de cólera. 13 pessoas já morreram da doença. A situação é desesperadora, é uma catástrofe. Nos Estados Unidos, os preparativos para proteger a população salvaram vidas. O furacão perdeu força e só tocou o solo na Carolina do Sul, perto da cidade de Myrtle Beach, quando já tinha sido rebaixado para a categoria 1. Mesmo assim, causou estragos. Em Surfside Beach, a ressaca levou parte de um pier. Em Florence, o vento arrancou o teto deste posto de gasolina. 4 estados americanos permanecem em situação de emergência e mais de 500 mil de pessoas estão sem energia. Os piores efeitos do Matthew foram sentidos no norte da Flórida. A cidade de Santo Agostinho é a mais antiga dos Estados Unidos. Foi fundada em 1565 pelos espanhóis e, apesar das inundações, resistiu ao furacão. Muitos terrenos ficaram tão encharcados que as árvores não conseguiram ficar de pé. Essa aqui, olha, caiu em cima do carro da família. Olha só o estrago que fez. E olha, os moradores ainda nem sabem quando vão conseguir voltar para casa. O carro, perda total. Paul ligou para a mãe para avisar que a família deu sorte. A casa e a árvore, onde várias gerações brincaram, ficaram intactas. O que importa é que nós estamos bem. Na véspera de mais um debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump disse que a chance de ele abandonar a disputa é zero. Foi uma resposta a mais um escândalo da campanha. Donald Trump foi criticado hoje até pelo candidato a vice na chapa dele. Mike Pence escreveu numa rede social: "Eu não perdoo os comentários de Trump e não posso defendê-los. Sou grato porque ele pediu desculpas ao povo americano." Ele se refere a este vídeo de 2005, revelado agora. Trump estava dentro do ônibus conversando com um apresentador de TV e não sabia que o microfone estava ligado. Ele usou palavrões para falar de mulheres e disse que, por ser celebridade, podia fazer o que quisesse com elas. Governadores, senadores, deputados do Partido Republicano pediram que Trump retire a candidatura. Agora à tarde, alguns dos principais apoiadores de Trump vieram encontrá-lo aqui num dos prédios dele na Quinta Avenida. Eles estão lá dentro discutindo como é que fica a campanha agora. Trump recebeu o apoio de um grupo ligado à segurança nas fronteiras do país e afirmou na internet que não vai desistir. A esposa dele, Melania, disse que as palavras do marido são inaceitáveis e ofensivas, mas espera que as pessoas aceitem as desculpas dele. A seguir, as romarias em Belém e em Aparecida, em homenagem à padroeira do Brasil. O sábado foi de homenagens a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. O tradicional círio já dura 224 anos.
Nas primeiras luzes do dia, veio a Santa iluminar as avenidas de Belém e os corações de milhares de devotos. A Marilda pagou promessa depois de ver os filhos suarem no vestibular. Agradecer pela minha filha, que conseguiu entrar na faculdade, e pedir pelo meu filho, que não alcançou. Eu tenho fé em Nossa Senhora que esse ano ele vai alcançar. Depois das ruas, a imagem peregrina seguiu pelo caminho das águas. Uma das procissões mais aguardadas deste sábado é a Romaria Fluvial, quando mais de 300 embarcações navegam pela Baía do Guajará em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Muitos ribeirinhos das ilhas de Belém agradeceram pela saúde e fartura. A gente tem que ter sempre Deus no coração, Nossa Senhora que protege a gente de tudo. Durante as 12 procissões do Círio, a imagem é protegida pelos guardas de Nazaré. Neste ano, pela primeira vez, eles contam com o apoio de 200 mulheres. Algum romeiro ou guarda de Nazaré precisar, estiver passando mal, algum ferimento, a gente vai atuar. À tarde, milhares de fiéis acompanharam um dos pontos altos das homenagens, a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada há 316 anos. Eu tenho tanto a agradecer. Foram tantas graças. Gratidão para a Mãe de Jesus. E ela nos ouve. A última homenagem do dia é a procissão noturna pelo centro de Belém. E milhares de devotos também estão a caminho do Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, para prestar homenagens à padroeira do Brasil na quarta-feira. A reportagem é de Karen Schmidt. Para chegar a Aparecida, esse grupo anda 30 quilômetros por dia. É a 14ª vez que eu estou indo, certo? Com a graça de Nossa Senhora, a gente vai chegar lá. Estou fazendo para a gente agradecer mais do que pedir. Nessa época do ano, a Dutra, a rodovia mais movimentada do país, entre Rio e São Paulo, se transforma na rota da peregrinação. No ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 7.600 pessoas fizeram essa caminhada. Em São José dos Campos, um grupo de voluntários montou essa base de apoio aos romeiros. Aqui tem comida, água, fruta. Eles também montaram aqui uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E tem até uma enfermaria para quem chega aqui precisando de algum tipo de atendimento. Eu me sinto assim lisonjeada em poder ajudar o próximo. 400 mil pessoas devem passar pelo Santuário de Aparecida até quarta-feira, dia da padroeira. Hoje de manhã, o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, inaugurou e abençoou um monumento de Nossa Senhora que faz parte das comemorações dos 300 anos do Encontro da Imagem, completados no ano que vem. A escultura do artista Cláudio Pastro é igual à que foi inaugurada no mês passado no Vaticano pelo Papa Francisco e fica bem no Jardim da Basílica. Isso tudo é muito maravilhoso, aumenta a nossa fé e a cada dia mais a gente acredita nessa mãezinha maravilhosa que nos protege no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso trabalho. Que a gente tenha fé na Santa, a gente sente que é mãe da gente. Daqui a pouco, Nico Rosberg larga na frente no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. E a mega rampa que desafia os skatistas na Califórnia. Os 2 melhores pilotos da temporada vão largar na frente no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. No treino que definiu o grid de largada, o duelo entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton animou os torcedores. Os japoneses adoraram. Afinal, é o que todo mundo quer, emoção. A chapa está quente na briga pelo Mundial dentro da Mercedes. Lewis Hamilton parecia ter garantido a pole aqui. Mas no último minuto, Nico Rosberg, companheiro de equipe e principal rival na luta pelo título, teve a frieza de fazer o melhor tempo. Acho que é o meu lado finlandês que aflora nesse momento. Disse o líder do campeonato e filho do campeão mundial de 82, o finlandês Keke Rosberg. O inglês, ainda assim, lembrou nas entrevistas que conquistar a pole aqui, diz o passado, não garante a vitória. Essa é a terceira pole position consecutiva de Nico Rosberg aqui no Japão. Mas quem ganhou as últimas 2 corridas aqui foi Lewis Hamilton. E sabe qual foi a diferença entre eles na classificação? 13 milésimos de segundo, o que significam mais ou menos 83 centímetros. Uma distância mínima, praticamente nada. E a disputa pela liderança na primeira curva vai ser determinante para o resultado da corrida. O grid ficou assim: Rosberg em primeiro, Hamilton em segundo, Kimi Raikkonen da Ferrari em terceiro,
Max Verstappen da RBR em quarto. Felipe Massa da Williams vai largar em 12º e Felipe Nasser da Sauber em 20º. A Globo transmite o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 ao vivo às 2 da madrugada, horário de Brasília. E amanhã no Esporte Espetacular, os skatistas mais radicais do mundo vão testar os limites da modalidade na mega rampa. O repórter Guilherme Pereira foi ver bem de perto. Ela já faz parte da paisagem e da cultura de um dos estados americanos mais bonitos e autênticos. O paraíso mundial dos esportes radicais, a Califórnia. Um lugar em que ninguém chega perto de ser comum. E não é difícil entender por que ela é capaz de chamar tanta atenção por aqui. Olhando daqui desse jeito, fica difícil imaginar o tamanho dessa mega rampa. Mas e se a gente pudesse voar? Assim fica muito mais fácil, né? São 100 metros com vários obstáculos diferentes, como o vão, o corrimão e o quarter no final. Tudo isso para que o skate possa evoluir. A concentração para realizar manobras como essas é mais do que necessária, porque a cada tentativa os skatistas se colocam em risco. Não há espaço para erros na mega rampa. Dois fatores naturais ainda podem dificultar as coisas: o calor e principalmente o vento. Tá empurrando, tá diferente. A gente faz a manobra certa aí vai lá pro meio da rampa, então tem que acertar tudo isso. Faz parte, tá igual para todo mundo. Mas conseguir enfrentar tudo isso é o objetivo de cada um deles. Nada aqui é fácil. Tudo é gigante, complicado. Afinal, você está na mega rampa. Você vai conhecer agora a história de um agricultor do Espírito Santo que resolveu apostar na preservação da mata na propriedade dele, mesmo indo na contramão da vizinhança. Está tudo tão seco por aqui. A lagoa quase vazia. As árvores sem vida não dão frutas. Se eu estou falando uma coisa e você está vendo outra, as palavras não estão casando com as imagens, é porque esse sítio parece que está no lugar errado. Ele fica no norte do Espírito Santo, a região mais atingida pela pior seca dos últimos 80 anos. Muitas barragens de onde vem a água para abastecer a população estão assim, sem uma gota, porque os rios secaram. Nas casas tem racionamento. Na agricultura, o prejuízo no estado é de mais de 3,5 bilhões de reais. E na paisagem de deserto, o sítio, que é um oásis. A explicação para tanta água assim num lugar que sofre com a seca, a gente encontra no apelido do dono desse sítio aqui, Seu Chico da Mata. Começou a ser chamado assim 32 anos atrás, quando ele comprou essa propriedade. E ao contrário da maioria dos agricultores aqui, Seu Chico decidiu que não iria cortar e vender a madeira. Seu Chico manteve a mata aqui, preservou a natureza, hoje tem água de sobra. Ela brota no solo da mata. 5 nascentes. E quando decidiu preservá-las, Seu Chico ouviu muitas críticas. Já achava assim que estava perdendo dinheiro na época. Porque tinha que derrubar, tinha que implantar, que ia em lavoura, né? E se faz isso, tinha acabado. Porque se o senhor tivesse derrubado, o senhor não teria água? Não teria, nem para mim, nem para ninguém. O engenheiro florestal concorda com Seu Chico e diz que mesmo onde não tem nascente, a mata aumenta a absorção de água no solo. Com floresta, você consegue fazer com que a infiltração da água da chuva chegue a 60%. Sem floresta, com pasto, isso é apenas 10%. É uma questão física, né? É pelo atrito da gota da chuva lá em cima da árvore, ela vai atenuando a velocidade e de modo que chega no solo uma velocidade tal que permite a infiltração da água. Seu Chico logo percebeu que preservando a mata também estava fazendo um ótimo investimento. Começar a plantar e preservar, cercar uma nascente e cuidar dela vale a pena, porque no futuro vai ter algum resultado. Vale a pena até no bolso? Sim, com certeza, porque sem água você não consegue nada. Ele usa a água em casa e na plantação. O cafezal dele já deu flor, enquanto boa parte das lavouras aqui já está morta. Mesmo sem chuva forte há quase 2 anos, a fonte não seca. O lago está sempre cheio. E o caminhão-pipa da prefeitura vem aqui, todo dia. Pega a água e leva para distribuir na região. Iriel, você precisa muito dessa água que chega aqui? Muito. Por quê? Porque nós estamos praticamente sem água aqui. Porque nem água para beber corre não tem. Então nós estamos dependendo dessa água aqui.
o caminhão está trazendo. A água do seu Chico já ajudou a mais de 8.000 pessoas por aqui. E quanto é que custa, hein? Nada. Seu Chico não cobra pela água. Acha que é um bem tão valioso que não tem preço. Deus a benção, né? De estar aqui preservando e ajudando os outros hoje. Quando você olha a água assim correndo... A satisfação, né? E ainda hoje você vai conhecer o maior desmatador da Amazônia. Amanhã o Fantástico denuncia o escândalo do fura-fila no Sistema Único de Saúde. Em troca de votos, políticos oferecem ao eleitor acesso direto ao SUS, enquanto milhões de pacientes esperam meses para conseguir atendimento. É como ganhar uma dentadura, que se tinha muito isso no passado. Ganha uma consulta, ganha a cirurgia. E mais, a história do médico acusado de desviar dinheiro da saúde pública. Parte do dinheiro ia para uma empresa que cuida da carreira de cantores sertanejos famosos. A quadrilha de desembargadores e advogados que vendia sentenças por até R$150 mil. Prefere passar o Réveillon no aterro da praia de Iracema, todo de branco, bebendo todas, ou trancado nessa cela só com marginal? Exclusivo. O Fantástico está numa das regiões que tem o maior número de minas terrestres do mundo. Na Colômbia, militares brasileiros destroem as minas terrestres deixadas pelos guerrilheiros das Farc. E uma conquista científica. Você vai saber como foi descoberto o maior dinossauro que já viveu no Brasil. É fantástico. É amanhã. Você vai ver. Veja a seguir o elevador que não tem porta e que não para nunca. Uma campanha em 23 cidades brasileiras alerta para os perigos de andar em escada rolante. Os avisos de segurança estão bem visíveis, mas muita gente parece que não viu e distração aqui pode ser fatal. O cabelo poderia ter enroscado, a roupa poderia ter enroscado no corrimão, o seu pé poderia ter enroscado no degrau. Tava desligado. Tava conversando. Não só ela, um tempinho vigiando junto com o engenheiro de segurança e foi um flagrante atrás do outro. Essa senhora não está usando o corrimão. O risco de vir andando é a escada parar e ele se assustar e cair. Esse sobe e desce já é tão comum nas médias e grandes cidades que muita gente nem se dá conta que a escada rolante é um meio de transporte. Aqui em São Paulo, uma escada como essa, num shopping ou metrô, chega a transportar de 6 a 9 mil pessoas por hora. O problema é que muitas delas não conhecem ou não levam a sério os perigos da engrenagem que existe aqui. Apoiar de leve e direito é fundamental. O perigo das pessoas se agarrarem ao corrimão é enroscar a pele e tirar o pedaço do dedo. Sapatos e cadarços são risco. Eu não vi meu cadarço amarrado, prendeu, aí eu consegui soltar. Tatiana esqueceu de segurar o vestido e olha que ela já testemunhou uma saia justa daquelas no metrô. Ela não segurou e o vestido enrolou para dentro. Ficou pelada? Ficou. Cachorro no colo, criança de mão dada, pessoas atentas. É para reforçar o certo e evitar acidentes que 31 shoppings e 23 cidades estão em campanha. Hora de alertar. O perigo de você estar encostado na escada é prender seu pé e até chegar a decepar um membro. Essa eu não sabia. Soube e ainda tomou puxão de orelha da mãe. Tem que se comportar. E esse daí, ele é desastrado. Não é de agora não, viu? Brava. Se escada rolante é perigosa, agora imagine um elevador sem portas e que nunca para nos andares. Na Alemanha, ele é considerado uma relíquia. O palavrão alemão é Personenumlaufaufzüge, elevador de pessoas circular. O apelido irônico, Beamtenbagger, escavadeira de funcionário público, mas pode chamar de Paternoster. É um elevador diferente, inventado em 1860 no Reino Unido. Só que foi na Alemanha onde fez mais sucesso. Perguntei a esse senhor o porquê. Assim como o Paternoster, ele nunca parou para pensar. Acha que tem a ver com a impaciência alemã e a eficiência desse transporte. Ninguém espera nesse elevador, nem ele. Essa indiferença fez do Paternoster vítima dos regulamentos de segurança. Aqui em Stuttgart, o governo tentou proibir, chegou a comparar a guilhotinas.
Mas houve um clamor, particularmente entre funcionários públicos. Falaram que isso é uma relíquia, o Fusca dos elevadores. O governo cedeu e voltou atrás. Mesmo assim, as regras de uso não fazem nenhum esforço para acalmar ninguém. A leitura obrigatória alerta que o elevador é para ser usado por conta e risco do usuário. E tem uma lenda urbana que parece que foi criada pelo Charlie Chaplin, que diz que quando o elevador chega ao topo, ou você é esmagado, ou então você é virado do avesso. Isso as crianças ficam horrorizadas. O engraçado é que vai chegando perto do topo e esse barulho parece com barulho de coração, um coração acelerado. Esse é o grande momento. Só resta rezar. Aliás, o nome Pater Noster é uma referência a uma das orações no Rosário Católico. O percurso do elevador lembra o encontro dos dedos nas contas grandes do Pai Nosso, em latim, Pater Noster. Esse transporte à moda antiga rivaliza com os elevadores modernos. Ele nunca ouviu aquele sobe ou desce, nunca assistiu àquele constrangimento clássico do elevador. Mesmo assim, o governo proíbe a fabricação de novos paternosters. Hoje, eles são peça rara, a menos de 250 na Alemanha. Poucos, mas tem garantido esse perpétuo movimento. A ANER, a Associação Nacional dos Editores de Revistas, entrou com um pedido de habeas corpus para suspender a quebra de sigilo telefônico do jornalista Murilo de Queiroz Ramos, da revista Época. Em fevereiro do ano passado, ele publicou uma reportagem sobre o caso conhecido como Swiss Leaks, um escândalo financeiro envolvendo o banco HSBC na Suíça. O banco teria ajudado clientes em todo o mundo, inclusive brasileiros, a abrir contas sem perguntar a origem do dinheiro, facilitando, então, em alguns casos, a evasão de divisas. A quebra do sigilo telefônico do jornalista foi determinada pela juíza Poliana Kelly Alves, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, a pedido do delegado da Polícia Federal, João Quirino Flório, que investiga o suposto vazamento de dados fiscais sigilosos de brasileiros à revista Época. A Procuradora da República no Distrito Federal, Sara Moreira de Souza Leite, concordou com o pedido do delegado. A ANER pede que a decisão da Justiça seja declarada ilegal e nula por considerar que a quebra do sigilo telefônico de um jornalista implica gravíssima violação ao direito constitucional do sigilo da fonte e o livre exercício da profissão. A ANER ainda considera que a decisão pode abrir um precedente perigoso. A seguir, você vai conhecer o maior desmatador da Amazônia. O Ministério Público quer que ele continue na cadeia. O governo e o presidente da Câmara dos Deputados reagiram à nota da Procuradoria-Geral da República contra a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos federais. O governo comemorava a primeira vitória na votação da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos durante 20 anos. O relator do projeto passou o sábado cuidando dos últimos detalhes. Disse que a aprovação é fundamental para o controle das contas públicas. Os líderes de 21 partidos aliados também divulgaram nota defendendo o teto dos gastos públicos. Voto suficiente nós temos. A base está unida e a base está pronta para votar e aprovar, com a responsabilidade que tem que ter a base, a PEC que limita os gastos, que é de fundamental importância para o futuro desse país. Os 414 deputados da base aliada foram convidados pelo presidente Michel Temer para um jantar amanhã aqui no Alvorada. Até agora, 300 confirmaram presença. Esse encontro é uma estratégia para antecipar a chegada dos parlamentares a Brasília e, assim, garantir quórum logo cedo na Câmara para tocar a votação do teto. O Ministério Público prepara uma nova denúncia para manter preso o maior desmatador da Amazônia. A reportagem é do Júlio Mosquera. A quadrilha praticava crimes como se a Amazônia fosse território livre, sem dono. Antônio Junqueira Vilela, o AJ Vilela, apontado pelo Ministério Público como o chefe da quadrilha, escolhia em um sobrevoo qual parte da floresta iria virar fazenda. Possuía aeronave e sobrevoava as áreas
com o intuito de desmatá-las. A partir daí, se viu uma sucessão de crimes envolvendo ao menos 28 pessoas. Capangas aliciavam pessoas humildes para trabalhar em regime de escravidão. A Polícia Federal desmantelou acampamentos e gravou uma conversa entre AJ Vilela e um aliciador que mostra como os trabalhadores eram tratados. Eu queria falar, desde o dia 12 do mês passado, trabalhando das 4 da manhã até 6 da tarde. Tá um mês lá, 30 dias. Tá um mês lá, cara. Assim que eram retiradas as madeiras de maior valor, a quadrilha amarrava correntes em tratores para derrubar o que sobrava. A J. Vilela se dava ao luxo de acompanhar por satélite o cumprimento da ordem de pôr fogo na mata para limpar o terreno. Você tem acompanhado pelo satélite, né? Eu pelo menos vi fogo lá, não. A quadrilha tinha informações privilegiadas sobre operações do IBAMA. O AJ foi lá no serviço lá e mandou os meninos parar uns 3, 4 dias. Parece que vai vir um pessoal do IBAMA aqui. Depois que a área é completamente desmatada, o último estágio do golpe da quadrilha é colocar gado na terra, quase sempre da raça Nelore, para parecer que a ocupação é antiga, numa tentativa de dar legalidade ao crime. Tudo pronto para fazer negócio. Se a pessoa não tinha dinheiro para arrendar a terra, ela poderia fazer o pagamento com soja, com gado. O IBAMA acusa a J. Vilela de ser o maior desmatador da Amazônia, responsável por derrubar uma área do tamanho de Belo Horizonte. Só a Operação Rios Voadores comprovou o desmatamento equivalente a 14 mil campos de futebol entre 2012 e 2014. O que mais surpreendeu o Ministério Público foi a ousadia da quadrilha. Antônio Junqueira Vilela continuou desmatando a floresta, cercando a terra pública como se fosse dele, mesmo depois de receber multas do IBAMA que ultrapassaram os 200 milhões de reais. A J. Vilela só parou de agir depois de ir para a penitenciária de Tremembé, em São Paulo, onde continua preso. Além dos crimes ligados ao desmatamento, ele responde a processo por tentativa de homicídio. Ele e Capangas são acusados de atirar contra uma trabalhadora rural. A Polícia Federal gravou uma conversa em que o advogado de AJ Vilela manda que ele suma com as armas do crime. Que pode sair uma temporada em cima deles ou até mesmo uma prisão em flagrante deles, tá bom? Tá bom. E as ferramentas você suma com elas, né? Para a Polícia Federal, ferramentas é como se referem às armas. Ana Luísa Vilela Viacava, irmã de AJ, e o marido dela, Ricardo Viacava, também foram presos sob acusação de lavar o dinheiro do esquema. A quadrilha teria movimentado quase 2 bilhões de reais entre 2012 e 2015. O Ministério Público deve apresentar uma nova denúncia contra a quadrilha na semana que vem, centrada principalmente na falsificação de documentos. O MP quer manter AJ preso. Ele continuava agindo e procedendo ao processo de consolidação das áreas desmatadas anteriormente. Então, na visão do Ministério Público Federal, é necessária ainda a sua custódia cautelar. A defesa de AJ Vilela nega as acusações e afirma que ele jamais comandou qualquer organização criminosa. Diz ainda que a divulgação da conversa é ilegal e que vai pedir a anulação do áudio na justiça. A defesa da irmã e do cunhado dele disse que os dois não têm relação com irregularidades e que a inocência será provada durante o processo. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este domingo com Maria Júlia Coutinho. Maju, boa noite. Nós aqui novamente no Sabadão. O que você destaca aí para hoje? Oi, Rodrigo, Sabadão de plantão. Boa noite para você, para Mona Lisa e para todos. Olha, eu destaco o seguinte, depois de um dia de sol aí no Rio, aqui em São Paulo, amanhã começa a mudança, viu? Essas duas capitais fazem parte da área que vai receber influência de uma frente fria, área que engloba aí parte de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Pode ventar nesses pontos. O dia começa com sol entre nuvens em São Paulo e no Rio. Ao longo da tarde, as nuvens vão roubando a cena e à noite, quem pode entrar em cena é a garoa nessas duas capitais. São Paulo começa com 14, máxima de 24, Rio máxima de 29. Em Curitiba tem chuvisco, uma chuvinha mais encorpada que a garoa, 19 graus de máxima apenas. A chuva bem encorpada mesmo, grande para valer, está prevista para essa área aqui, olha, entre Bahia, Tocantins, Pará, Amazonas e Acre.
34 graus de máxima em Palmas, que é a mesma máxima lá de Porto Velho. Rio Branco com 32. Todas essas capitais estão no caminho da chuva forte. Quer saber onde tem tempo firme? Então siga a cor amarela aqui, olha, entre Amapá, parte do Pará, Maranhão, chegando aqui até o norte da Bahia. E aqui no centro-sul do país, em parte do centro-sul, a tarde pode ser bem seca em vários pontos. E esse ar seco chega frio pela manhã em algumas áreas, por isso tem previsão de geada em plena primavera nos pontos mais altos aí das Serras Gaúcha e Catarinense. Tempo firme com ar quente em João Pessoa, com máxima de 32 graus, em Macapá, com 37. Goiânia amanhece fria e 36 de máxima. E amanhã tem a grande procissão do Círio de Nazaré em Belém. Vai ser com sol, calor, já começa quente lá, 24 graus de mínima, máxima de 36. E a partir de terça-feira, a chuva deve voltar a se espalhar pelo centro-sul do país, Rodrigo, e pode chover bastante em áreas do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira a gente atualiza tudo. Valeu, Maju. Bom domingo. Obrigada para vocês também. Daqui a pouco, os gols de sábado pelo Brasil. E o bom momento da seleção brasileira. A seleção brasileira chegou à metade do caminho para a Copa da Rússia. E depois da ótima vitória sobre a Bolívia, quer assumir a liderança das eliminatórias na próxima partida. Faz só 2 dias. Ainda nem deu tempo de sentir saudade. Mas como é agradável voltar ao local de uma bela exibição. Talvez a mais impactante da seleção nas eliminatórias. Os 5-0 sobre a Bolívia na Arena das Dunas. Aqui, a seleção encerrou o primeiro turno das eliminatórias. E aqui se prepara para começar a metade final. O Brasil já enfrentou as 9 seleções do grupo. Ao conhecer todos os adversários, sabe melhor os caminhos, mais ou menos sinuosos, para chegar até a Copa da Rússia. Com Dunga, a seleção estava fora do grupo de classificação. Chegou a estar em 6º lugar. Tite veio e a escalada também. Após 3 vitórias, um 2º lugar consolidado e a chance real de assumir a liderança na próxima rodada. Se vencer a Venezuela, última colocada, que faz sua pior campanha em eliminatórias, e o Uruguai, fora de casa, não derrotar a Colômbia, Brasil, líder. Nos treinos aqui em Natal, antes do embarque para a Venezuela amanhã, Tite pode confirmar o retorno de Paulinho, que cumpriu suspensão na vaga de Juliano. E o William como substituto de Neymar, que está suspenso, o que provocaria uma mudança de posição no ataque. Felipe Coutinho sai da direita para a esquerda. Jogar é sempre bom, mas é uma posição que eu jogo no clube, então consequentemente o jogador fica mais à vontade. Sem Neymar, mas com um novo trio. 2 titulares em grandes clubes europeus e Gabriel Jesus, artilheiro e líder do Brasileirão. Convenhamos, não há mesmo razão para se preocupar. Ele fez também o segundo depois da boa jogada pela esquerda. Luiz Fernando completou o cruzamento e fechou o placar, 3-0. O Atlético Goianiense é o líder da Série B com 55 pontos. O vice-líder é o Vasco, que ganhou do Londrina. Nenê bateu a falta e o Germano acabou marcando contra. Foi o único gol do jogo. Com um belo chute cruzado, Thiago Santos fez o primeiro do Sampaio Corrêa contra o Luverdense. O segundo foi do Diego Lorenzi, aproveitando o rebote. 2-0 o placar final. Wesley tabelou com o Diego Felipe, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro Felipe Alves. 1-0 Ceará. O empate do Oeste foi bonito. Jogada do Rodolfo e Marquinho ainda driblou o zagueiro antes de chutar. E foi só 1-1. Um ídolo da torcida corintiana é um dos destaques do Esporte Espetacular de amanhã. Olá, tudo bem? Vem cá, sabe aquele cara esquentado que fala tudo que vem à cabeça? Pois é. Amanhã, no Esporte Espetacular, a gente vai mostrar mais um deles. É o segundo episódio da série Indomáveis com Marcelinho Carioca. A gente vai responder uma das perguntas mais desconcertantes do mundo esportivo. Sexo, antes da competição, atrapalha o desempenho do atleta? Você conhece esse esporte? É a marcha atlética.
E o Caio Bonfim, quarto colocado na Olimpíada do Rio, contou que sofre preconceito por ter escolhido essa modalidade. É amanhã, logo depois do Auto Esporte. Até lá. O Jornal Nacional termina por aqui, é isso? Isso, acabou. Tá bom. Um ótimo sábado. Boa noite. E na segunda a gente volta para o nosso fuso horário. Madrugada. Hora 1. Isso, hora 1. Bom dia, São Paulo, para quem é de São Paulo. Bom dia, Brasil, para todo o Brasil. Ótimo domingo. Tchau.